As pessoas vão chegando aqui devagarzinho, né? Uns entra, outros saem, mas boa noite para todo mundo aí. Primeiro agradecer aqui os nossos amigos aqui, Igor aqui do Itaú também, está nessa jornada aqui de CRM, Joelson também. Estamos juntos aqui nesse desafio de implementar aqui o CRM do Banco Itaú, né? Uma parte do CRM aqui. E nessa jornada aí que a gente está junto, a gente vem trocando muita ideia, a gente vem conversando muito sobre as evoluções e as revoluções aqui que vem acontecendo, né, no mercado de CRM. Então hoje a gente vai bater um papinho aqui, esses dois feras aí que tocam aqui a agenda de CRM dentro do banco, o Igor muito focado aqui na agenda de IA, aí o Joelson já vem de uma carreira vasta aí em CRM em outras jornadas, em outras empresas, e está aqui mais ou menos 3 anos, mais de 3 anos, né, Joelson, aqui no Itaú, fazendo esse projeto aqui. E aí, pessoal, para começar, vou dar uma passada rápida aqui numa introdução para deixar os nossos colegas aqui falarem, né? Aí eu queria até pedir aqui, a Priscila, o Rodrigo que está aqui, acho que o Tiffany, a Ana que chegou agora também, vocês vão deixando aqui no chat, né, o LinkedIn de vocês, que os eventos aqui das comunidades da Salesforce são eventos também para a gente conectar, né, com as pessoas de mercado, né, então é importante a gente sempre trocar aqui essa figurinha aqui, né, a gente se conectar aqui nas nossas redes sociais e poder trocar ideia também fora aqui dos eventos, tá bom? Então já vou até botar o meu LinkedIn aqui, depois vocês colocam de vocês aí também, e a gente vai se conectando aqui nas redes, tá? Bom, pessoal, vou começar então falando um pouquinho dessa revolução que a gente está passando, né, do CRM, que não é mais CRM, né, de dois anos para cá, a IA generativa veio atropelando tudo que a gente conhecia sobre conceitos de produtividade, né, e naquela época ainda nos falava muito na agenda de IA ali para CRM, logo depois que começou aquele movimento ali do GPT com o Sam Altman, né, que é o presidente ali do ChatGPT, OpenAI, a gente viu uma aceleração muito rápida, né, de 2023 para cá, essas coisas mudando com uma velocidade absurda, e aí a gente migrou, né, a gente veio amadurecendo ali a agenda do que foi ali as primeiras versões ali do CRM generativo, né, que a IA generativa nasce ali em 2022, né, finalzinho de 22. Em 23 a Salesforce começa os primeiros movimentos ali para trazer os conceitos de IA generativa para dentro do ambiente aqui do seu ecossistema de produtos de CRM, e de um ano e pouquinho para cá, né, principalmente agora com as revoluções aí, as evoluções, na verdade, que a Anthropic trouxe, essa agenda da IA generativa virou de cabeça para baixo, né, e a gente entra na era da IA agêntica, onde ela é baseada muito ali nos agentes de inteligência artificial. Então, não sei se alguns lembram aqui, há cerca de 6 meses atrás, quando a Anthropic trouxe ali os conceitos de co-work ali, né, você poder construir os seus agentes ali de forma super simplificada. A gente viu ali as ações das empresas de SaaS do mundo todo despencarem da noite para o dia, porque se imaginou que aquele modelo de tecnologia SaaS não fazia mais sentido dentro do que o mercado estava apresentando ali naquele momento. E aí, obviamente, né, foi um movimento aqui que mexeu aqui muito principalmente com as bolsas de valores aqui das empresas que têm capital aberto, né, e também ampliou muitas discussões aqui para onde que estava indo, né, com essa evolução da IA generativa para a IA agêntica, para onde que os players iam tocar. E a gente começou a ver agora, nos últimos 6 meses principalmente, a própria Salesforce fazendo uma pivotada aqui no seu produto de CRM, né, lançando aqui algumas iniciativas muito focado para trazer toda essa tecnologia, né, para dentro do seu ambiente aqui. Então, beleza, pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou vendo, não vou estar vendo vocês, tá? Mas qualquer coisa vocês podem ir deixando perguntas aí no chat também. Pode levantar a mãozinha se alguém tiver alguma pergunta. A gente vai interagindo aqui, que no final do dia é um super bate-papo aqui que a gente faz.
Aí, pessoal, eu tô, nos últimos 6 meses, principalmente, eu tenho buscado muito estudar sobre essa revolução que a gente está vivendo, e eu vi uma analogia muito legal num curso que eu estou fazendo um comparativo da IA generativa com a IA agêntica, né? E aí, a analogia que foi usada foi exatamente essa aqui que vocês estão vendo na tela. Tentei até trazer de forma mais lúdica aqui, mas basicamente a IA generativa é uma playlist, né, que a gente seleciona ali para um jantar ou para um momento especial. Então, você já tem ali a inteligência trazendo os perfis de música ali a partir de um pedido que você faz. Então, você faz o pedido, eu quero uma playlist sofisticada, uma música legal, jazz, que para eu fazer um jantar com a minha esposa. Então, a IA generativa vai lá, gera essa playlist para você, com as músicas ali do seu pedido inicial e toca, né? Mas aqui é um pedido muito estático, né? Então, basicamente, é uma interação que necessita de uma interação humana para você depois ter o resultado, ter o output ali daquele pedido que você fez. A IA agêntica, ela basicamente você tem uma banda tocando na sua sala. Então, ela tem o poder ali daquelas pessoas que estão ali, que são os agentes, né, vamos colocar assim, poder perceber o clima do evento, o contexto que ele está inserido. Ele vai, obviamente, atender pedidos ali, né, à medida que as pessoas vão tomando vinho, toca aquela outra, toca uma música mais animada, e ele vai se adaptando à medida que os eventos vão acontecendo. Então, a agêntica aqui, ela é muito mais dinâmica do ponto de vista de interação aqui com os humanos, né? E ela vai se adaptando em tempo real a partir dos dados que ela vai capturando ou vai consumindo ali ao longo do tempo. Então, basicamente, essa é uma analogia que eu gostei bastante quando eu vi, e até publiquei no LinkedIn essa imagem aqui, que eu acho que é um pouco do que a gente está vendo agora na agenda de CRM, né? E aí, quando a gente olha aqui para essa tecnologia, né, para dentro do CRM, a gente passa aqui uma timeline, a gente passa ali muito do que é o CRM de registro. Então, basicamente, antes até da inteligência artificial, o que era um CRM? Cara, era uma plataforma, né, que tinha ali toda a parte de gestão de relacionamento, né, continua sendo isso, obviamente, mas basicamente tinha que ter um input manual ali do usuário, né, fazendo input de dados dos clientes, as oportunidades, fazer a gestão de um relatório, criar um dashboard, enfim, então um processo muito manual que sempre dependia aqui de uma ação humana, né, muito ativa para você ver o CRM começar a acontecer. E aí, mesmo que você tivesse um conceito de data-driven ali, né, que você conseguiria, a partir desses registros, tirar insights para fazer o negócio, ainda você dependia muito da mão de obra humana ali para fazer isso acontecer. E muito dos CRMs que a gente vê no mercado hoje, né, acho que sim, nas empresas, a gente ainda está nessa primeira era, né, não conseguimos nem passar para a segunda ainda, e a gente já está discutindo a terceira. A segunda, basicamente, o CRM ali muito voltado para a IA preditiva, não sei se vocês vão lembrar disso, para quem está no ecossistema de Salesforce há algum tempo, o Einstein nasceu muito com o conceito de IA preditiva, então basicamente ele olhava ali as informações que estavam sendo imputadas no seu sistema e fazia sugestões ali de predição, né, a partir daqueles dados ali. E também, mais uma vez, aqui basicamente era um olhar mais passivo, vamos colocar assim. Embora as sugestões eram feitas ali, igual no NBA, ali, no Next Best Action, você não tinha a IA realmente trabalhando, né, de forma autônoma, que é exatamente o momento que a gente chega agora. Então, além de ter muita visão de predição, você tem agentes criando atividades de forma autônoma dentro do CRM. Né? Então, realmente, isso aqui muda o jogo. Né? Então, a gente tem discutido muito aqui numa agenda que a gente está tocando especificamente sobre o registro de visita, por exemplo. Registrar a visita hoje, a gente provavelmente está aqui no meio tradicional ainda, né, de você, na primeira era ali, né, de depender de um humano imputar uma informação. No CRM agêntico, não precisa mais registrar a visita. A própria leitura das informações que o agente vai capturando, a partir de conversas que o cliente vai tendo ali,
o time comercial vai tendo com os clientes, você já pode fazer com que esses agentes criem isso de forma autônoma, sem necessariamente passar por um registro que dependa ali do humano. Então, realmente, isso aqui muda o jogo, né? A gente realmente está numa fase que eu, até pelos movimentos aqui que a própria Salesforce e outros players de mercado estão fazendo, eu acho que tem uma pivotagem aqui de produto muito grande, né? Porque muda, inclusive, o conceito de você ter telas no CRM, né? Então, hoje a gente já está muito acostumado ainda de ter a tela ali de registro do objeto oportunidade, do objeto contato, conta e assim por diante. E com essa lógica do próprio agente fazendo registros ali numa camada semântica, você não precisaria ter telas, né? Você precisaria ter basicamente uma camada conversacional, igual a gente tem no ChatGPT, no Claude, qualquer outra IA, para fazer os registros dessas iniciativas. E aí, fazendo aqui um salto, né? Então, da IA generativa, a gente passa ali um pouquinho eu vou escrever um e-mail, né, para uma ação ali de recuperar, por exemplo, um cliente perdido. Então, em vez de você mandar um e-mail de outbound ali para tentar fazer um reengajamento de cliente, e você pede a IA para escrever um e-mail para você mandar para o seu cliente, basicamente ela já cria uma ação ali com vários steps na automação para fazer essa recuperação do cliente. Outro caso de uso aqui, né, o resumo do caso, né, então você vai avaliar ali os casos que estão sendo cadastrados dentro da plataforma e basicamente na IA agêntica aqui você vai ter o próprio agente resolvendo o caso de forma autônoma em alguns deles. Obviamente, em algum momento vai precisar de um humano ali para validar algumas informações ou até mesmo nos casos mais complexos, mas hoje já tem casos de uso que a gente vê no mercado de sistemas que já fazem a resolução desses casos de forma autônoma. Olhando aqui para a parte de marketing, né, gerar uma campanha, então basicamente tinha ali todo o fluxo de geração de campanha, você programar o início de uma campanha, disparar a comunicação via e-mail ou via WhatsApp, etc. Agora você tem aqui a IA agêntica vendo quais clientes ali que têm a necessidade daquele produto, personaliza ali a comunicação para ele, dentro daquele momento de vida que ele está, executa e você basicamente acompanha os resultados ali. Então, essa frasezinha aqui explica muito isso, né? A IA generativa, ela cria conteúdo, mas a IA agêntica persegue os objetivos. Então, a capacidade aqui de produtividade desse conceito que a gente está falando, do CRM agêntico, ele vai muito nessa linha, né, de você ter a IA lendo o contexto que ela está inserida e fazendo ações, né, obviamente supervisionadas ali, com os devidos guarda-reios de segurança, mas ela tem aqui na prática a possibilidade de fazer isso acontecer de forma super autônoma. E quem é que está possibilitando isso? Essa figurinha aqui, né, chamado MCP, né, Model Context Protocol. Depois o Igão vai falar provavelmente mais disso aqui. Mas, basicamente, o MCP aqui possibilitou habilitar uma camada de dados integrada, sem necessariamente você precisar construir APIs específicas para cada solução ou para cada dado que você tem ali na necessidade de fazer a leitura, né? Então, essa é uma analogia que eu vi também, né, nesses estudos que eu estou fazendo. O MCP na verdade, um USB da IA. Então, basicamente, o que ele faz? Ele conecta vários hubs ali de dados, ele padroniza a informação, a leitura ali dentro dessas diversas fontes ali que ele recebe, e depois ele faz os outputs também padronizados de acordo com a LLM ali que ele tá conectado. Então, isso aqui facilitou muito do ponto de vista de arquitetura, né, para você fazer a orquestração dos agentes, né, e com certeza é uma tecnologia que hoje possibilita tanto para você receber dados aqui externos, fazer com que a leitura, né, seja unificada aqui entre as diferentes fontes de dados e dando contexto para elas, e também no output, né, a partir do momento que ela cria também ações, ela habilita aqui, né, para a criação de ações específicas dentro de qualquer ambiente. Então, isso aqui realmente muda o jogo, e é disso um pouquinho que eu queria até que o Igor aqui falasse agora, né, o Igor, que você que é especialista de IA aqui, tem trabalhado com isso há algum tempo,
né, já até aqui no banco, até nas comunidades que você participa aí no mercado, né, que discutem muito esses conceitos aqui do MCP. E aí eu queria passar para você primeiro aqui para explicar um pouquinho assim tecnicamente o que isso muda, né, e como que funciona na prática o uso dessas tecnologias. E depois o Joelson vai trazer um pouco a visão aí da consolidação do que a gente está chamando de CRM cognitivo, e trazendo alguns casos de uso aqui para a gente discutir com vocês. Valeu, pessoal. Você está mudo, Igor? Você tem que desmutar aí. Foi. Tá me ouvindo? Tá, agora sim. Boa, perfeito. Pablo, eu trouxe aqui uma introdução que é muito na linha do que você estava mostrando também, sobre essas ondas que nós vimos acontecendo na evolução aqui do CRM, onde a gente saiu de um sistema de registro de dado, passando por um processo de automação de processos, chegando ali na IA preditiva e finalmente no CRM agêntico. Focando aqui mais na parte de inteligência artificial, o Pablo trouxe para a gente uma diferenciação entre a IA generativa e a IA agêntica. Eu divido isso daqui em três partes, basicamente. A primeira onda é chatbots, onde você dá um input para a IA e ela gera uma resposta para você, como, por exemplo, elaborar um e-mail, fazer uma busca na internet, coisas mais simples. A segunda onda é onde a gente passa por agentes supervisionados. Então, o agente recebe o input, como, por exemplo, buscar um dado na base. Ele vai, busca o dado na base e retorna para ti. Você quer alterar um registro na base, ele vai, faz essa alteração na base e retorna para ti. Mas é sempre sobre sua supervisão que essas atividades acontecem. E, finalmente, na terceira onda, que é onde a gente está começando a ver os primeiros cases de uso agora, que são os agentes autônomos, que é quando você passa uma meta para a IA, e a IA, com autonomia, ela consegue executar essa meta decidindo por si só como que ela vai fazer, quais são as ferramentas que ela vai utilizar para isso, o tipo de ação que ela tem que tomar, como que ela avalia esse resultado e, de fato, só trazer para ti a resposta de que a tarefa foi concluída com sucesso ou que não, teve algum problema ali no meio do percurso. E eu queria mostrar para vocês justamente essa parte de agentes autônomos. Como que isso funciona? Para isso funcionar, eu preciso de três etapas. Eu preciso do modelo, que é aquilo que a gente já conhece, vocês já conhecem bem, como, por exemplo, o GPT-4, o GPT-5, o Opus da Anthropic, o Opus 4.7, o 4.8, o Sonnet, o Gemini Flash, todos esses são tipos de modelos. Aí os modelos têm fabricantes diferentes, que são essas empresas grandes que a gente conhece, a OpenAI, a Anthropic, a própria Google, a Meta com o Llama. Tem diferentes famílias de modelos, com diferentes objetivos também você pode utilizar eles. Só o modelo em si, se você conecta o modelo a um front, você tem basicamente o chatbot, que é assim que começou lá em 2002 com a OpenAI. O modelo mais o hardness, ele já permite que a gente faça coisas além. O harness, ele é basicamente a estrutura que eu tenho em volta do modelo, que vai possibilitar ele realizar ações de fato. Então, o harness, ele traz para a gente a memória para essa LLM, para esse agente, e o contexto de como que ela está sendo aplicado. Ela traz para a gente a capacidade de planejar e de raciocinar qual que é o melhor caminho para executar aquela ação, para resolver aquele problema. E traz para a gente também a possibilidade de acessar ferramentas, que é como o Pablo estava falando para a gente, através do MCP. Eu queria falar para vocês o porquê que nós precisamos de um MCP nesse contexto. Quando a gente fala de colocar agentes dentro do CRM, eu não estou falando de fazer um agente dentro do CRM. Estou falando de fazer N agentes. E por que a gente precisa de N agentes? Se eu tenho um agente só, eu tenho muito contexto e isso degrada a performance do meu agente. Então, eu preciso de N agentes que são agentes especialistas. Eu tenho um agente de vendas, tenho um agente de suporte, eu tenho um agente de insights, eu tenho N agentes para contextos específicos. E cada um vai viver naquele mundo específico dele.
E aí depois a gente discute a forma de orquestrar esses agentes. Só que como eu tenho vários agentes e diferentes agentes vão precisar acessar diferentes ferramentas, eu estou falando em um mundo sem NCP, que eu preciso fazer uma API para conectar dentro da Salesforce diretamente, lá pegar os dados do CRM, conectar em alguma base de dados, conectar em um ERP, conectar no envio de e-mails, conectar em uns outros sistemas que você tem dentro da sua empresa. Ou seja, eu tenho muitas conexões a serem feitas aqui para cada um dos meus agentes. E vocês sabem, cada integração que a gente trabalha aqui é mais tempo de desenvolvimento, é mais tempo para fazer essa integração. E é aqui que entra na jogada o MCP. O MCP, eu pego todas essas conexões que antes eu faria diretamente no agente, conecto tudo isso daqui dentro do MCP, eu conecto só o MCP no agente. Isso acaba sendo revolucionário, porque imagina que eu coloco um agente novo para dentro de casa. Eu não preciso sair conectando um a um cada um dos pontos que eu precisaria. Eu só conecto ele no MCP e ele já vai ter acesso a toda a caixa de ferramentas. Assim como se surge uma ferramenta nova aqui para eu utilizar, em vez de eu ter que acessar cada um dos meus agentes para fazer essa conexão, não, eu conecto essa ferramenta nova ao MCP e meu agente já vai conseguir, através do contexto, utilizar. E é isso tudo está embutido dentro do harness. Então, dentro do harness, o meu MCP vai possibilitar, através do contexto, a LLM saber qual que é a ferramenta que ela vai utilizar. Se ela precisa fazer a busca de um dado, se ela precisa fazer o envio ou gravação de alguma informação, é tudo dentro do harness que mora isso. Mas nem só de modelo e harness que vive essa equação dos agentes autônomos. Isso passa por uma etapa muito importante, que são os loops. O que é um looping, quando a gente fala de LLM? Basicamente a arquitetura de um modelo React. React é um framework que surgiu ali em meados de 2022, 2023 também, que funciona da seguinte forma. A LLM, primeira coisa que ela faz, ao receber uma ordem, é observar. Então, você pode dar um comando para ela, você diretamente, em primeira pessoa, imputar para ela o comando, ou ela pode estar observando alguma situação acontecendo dentro do ecossistema que ela está. A partir do momento que ela observou o que tem em volta dela, ou seja, volto lá para o harness, quais são as ferramentas que ela tem acesso, qual que é o histórico de mensagem que ela tem acesso, que tipo de informação de contexto que é importante aqui, ela vai passar para a segunda etapa, que é decidir. Então, ela pega essas ferramentas que ela tem acesso, ela pega a ordem que ela recebeu, o pedido que ela recebeu, a requisição, e ela decide, cara, qual ferramenta que eu preciso acessar para obter informação. A partir disso, ela vai agir. Então, ela decidiu acessar uma API dentro do MCP para buscar um dado. É esse momento que ela age para fazer essa busca do dado de fato. Ela decidiu que ela vai acessar alguma API para fazer a gravação pelo MCP. Beleza, é aqui que ela vai agir para tentar fazer essa gravação. E chega na etapa finalmente de verificar, que deu certo a minha gravação? Não, tive um erro. Deu certo a minha leitura do dado? Voltou, mas voltou muito contexto, eu preciso filtrar melhor. E aí volta para o loop, eu vou observar novamente e vou decidir novamente o que eu vou fazer, até que eu ajo novamente, verifico novamente e até que eu atinja algum critério de parada aqui. E os agentes, eles podem ser acionados de basicamente duas formas aqui. Uma forma é quando esse agente ele recebe algum tipo de pulso específico. Então você definiu que o agente vai rodar a cada 1 hora. Ele acorda, ele checa um contexto específico, ele vai observando o ambiente. Se tiver que tomar uma ação, aí entra naquele looping que a gente estava conversando. Ele vai decidir o que ele vai fazer, ele vai agir, vai verificar, vai observar de novo e fica nesse loop até chegar no critério de parada. Aí ele dorme de novo, ele pode acordar de novo e esse loop se repete. Assim como pode ser um agente que ele não é ativamente acionado por alguma dinâmica. Ele é acionado somente quando um outro agente aciona ele ou um humano aciona ele. Então, aqui nesse exemplo, você tem um agente de front-end que vai passar para um agente de QA fazer a validação se aquela tela nova está realmente dentro dos padrões esperados. E aqui você pode ter N contextos. Você pode ter, por exemplo, um agente de elaboração de uma peça passando por um agente de disparo de e-mail. Você pode ter um agente de
elaborador de query passando por um agente que vai ser especialista em alguma base específica. E cada um desses agentes, eles vão passar por esse mesmo loop que a gente estava conversando. Então, ele vai primeiro observar, depois decidir, depois agir, depois verificar. Inclusive, quando esse agente A recebe a resposta do agente B, ele vai verificar a resposta do agente anterior para verificar se atingiu o critério que foi passado. Então, são diferentes formas da gente acionar esse agente. E a combinação desses 3 itens, que é modelo, harness e loop, é o que forma para a gente aqui, de fato, um agente autônomo. Só que aqui é importante falar que nem só de flores vive esse mundo, né? Tem diversos problemas que a gente pode enfrentar também nos agentes autônomos. E eu queria dar uma pincelada para vocês, só para vocês terem uma ideia do tipo de dificuldade que a gente pode enfrentar com esses agentes em produção. Como, por exemplo, loops infinitos. Eu dei o exemplo para você que o agente observa o ambiente, ele decide, ele age e ele verifica. Qual que é o critério de parada? Como que ele define esse critério de parada? Ele pode continuar em loop infinito, comendo token adoidado, sem chegar no final, sem chegar num resultado satisfatório. Um outro problema que a gente pode obter é a saída prematura. Então, o agente, sem atingir o critério, ele acha que atingiu, e dessa forma ele sai do looping antes do que deveria. Ele deveria aprofundar mais ou refletir melhor sobre aquilo, e não aconteceu. A gente tem aqui o modelo sofrendo de perda de capacidade por muito contexto. Então, quando eu tenho muitas interações, ele entrou nesse looping por muito tempo, ou você está numa conversa muito longa, esse contexto fica extenso, e quanto mais contexto, além de eu ter um custo exponencial, que eu vou mostrar para vocês na sequência, eu também tenho mais dificuldade de atingir um resultado bom. Eu tenho uma queda na acurácia por questão de contexto em excesso. Então, se eu acessei uma base de dados muito grande, esse excesso de dado mais atrapalha meu agente do que ajuda. É por isso que calibrar bem ali como que o agente tem acesso a esse dado é importante também. E um outro tipo de erro que a gente pode ter é o erro de espiral de yes. Então, se você não define um critério de finalização claro para o seu agente, pode acontecer dele mesmo autoaceitar um critério que ele deveria se validar de maneira prematura, e assim ele não validou da forma como deveria, ele entrou nesse loop de assim tá bom, assim tá bom, assim tá bom, e só cospe o resultado para você. Para evitar que problemas assim aconteçam, tem alguns tipos de limites que a gente pode implementar para controlar esse tipo de situação. Um primeiro tipo de limite é ter um orçamento de token. Então eu defino que um agente A ele vai ter um orçamento XPTO de token para o dia. Quando ele atinge esse limite teto, ele vai parar de rodar porque ele já atingiu o orçamento dele. Eu posso ter um limite de interações físicas. Então, naquele looping que ele fica, eu posso definir que ele vai ter no máximo 10 tentativas até atingir o critério de parada. E esse pode ser um critério também para evitar que ele fique naquele looping infinito. Ou eu posso ter um relógio aqui que vai contar quanto tempo que a gente está rodando. Aí depois de 30 minutos, por exemplo, eu vou estopar esse agente porque ele não vai chegar no resultado. São alguns critérios para evitar que ele entre nesse looping e não consiga sair sem uma resolução plausível. E eu queria trazer para vocês um ponto que no mercado ninguém está sendo muito cobrado sobre isso ainda, porque todas as empresas estão numa fase ainda muito de experimentação, mas uma hora ou outra a conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde, e todo mundo pode esperar que vai bater na porta aí, que é basicamente a questão do custo exponencial. Então, quanto mais eu aumento o contexto, esse custo cresce de maneira quadrática. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Quando a gente processa 128 mil tokens, isso é 64 vezes mais caro do que processar 8 mil tokens, por exemplo. É sempre exponencial esse custo,
E nossas LLMs estão ficando com a janela de contexto cada vez maiores. Hoje já é comum modelos com janela de contexto de 1 milhão de tokens. E, enfim, a cada nova interação você vai processar mais e mais tokens conforme você vai aumentando o contexto. É importante você saber a hora de zerar essa janela ou de compactar essa janela, ou como que você passa o contexto adequado ali para o modelo, tanto por uma questão de custo quanto por uma questão de performance também. Que do meu lado é isso de Pablo, eu fico aberto aí para perguntas também, caso vocês queiram aprofundar em algo específico. Legal, Igão. Obrigado aí pela aula, né, cara? Como eu falei aqui, o Igor já vem estudando o tema há muito tempo, até antes do CRM generativo, né, Igor? Já vem nessa jornada aqui. E eu acho que os temas que você traz aqui são muito relevantes, né? Principalmente essa questão da exponencialidade aqui do consumo de tokens, né? E tem um ponto super importante também, né? Eu aprendi aqui nos estudos também que eu venho fazendo, que não necessariamente você precisa ter a Ferrari aqui das LLMs. Muitas vezes uma LLM mais simples vai fazer mais sentido no contexto do prompt de entrada que você vai fazer do que necessariamente você usar aqui um Claude aqui para responder perguntas muito óbvias, né? Perfeito. Então, e aí tem um desafio grande também de como é que você faz a gestão, né, dessas LLMs que você vai usar, e obviamente você vai possibilitar de conectar várias aqui, talvez dentro de um mesmo agente, e aí você tem esse desafio também de fazer a gestão, né, do inventário de token ali que você tem, e qual LLM que você vai usar para cada contexto de uso, né. Perfeito. Cada tipo de atividade merece um modelo com uma capacidade, com um tamanho de poder computacional diferente mesmo. Um modelo que vai exercer uma atividade mais simples, como, por exemplo, analisar um contexto pequeno ou tomar uma decisão, revisar um pedaço de código, ele pode usar um modelo menor, usar um modelo mais barato, mais rápido e menor, que vai economizar token e vai cuspir numa coragem satisfatória. E modelos maiores a gente opta aqui por utilizar em contextos que necessitam de algo mais parrudo por ser mais complexo. Se eu vou passar mais contexto, se eu for conectar muitas ferramentas, um MCP parrudo nele, ele vai exercer uma atividade que exige muito planejamento, uma atividade mais liberal, eu estou deixando o meu usuário escolher o que ele vai fazer, um contato direto com o usuário, aí usar um modelo maior faz mais sentido também. Mas passa muito por essa discussão de escolher o modelo adequado para a tarefa adequada. Bom, depois a gente vai falar. Acho que uma das pivotadas aqui que a Salesforce deu foi o lançamento do Handlers, né? Que abriu as portas aqui para você conectar diversas LLMs aqui dentro do contexto ali do Agentforce. E para mim, eu acho que foi a grande mudança que eles entenderam o seguinte: olha, não vai dar para competir com muitos LLMs que tem de mercado, que estão num nível super exponencial aqui. Então, por que a gente não abre a porta para que a gente conecte esses diversos modelos e gere ali uma capacidade de orquestração de dados muito mais viável, né, para você não ter que fazer esses milhares de construções. Aí entra o papel do MCP também fazendo esse papel de conector ali. E mais ainda, eu acho que a grande pivotada talvez seja, você não vai precisar logar mais no seu CRM, né? Acaba o conceito de tela e a gente entra no conceito realmente conversacional, né, de construção de ambientes conversacionais, mas mantendo ali a camada de dados que são nativas do CRM, e eu tenho falado muito aqui com a galera que tem apostado na morte do CRM, e eu tenho falado o seguinte: olha, eu acho que a forma de fazer CRM realmente vai mudar com todas essas tecnologias que a gente está vendo aqui, mas o conceito de CRM não muda. CRM, vale lembrar, é uma ferramenta de gestão de relacionamento. Então, as empresas vão precisar continuar fazendo relacionamento com seus clientes, vão precisar controlar fluxos, fazer gestão, fazer guardrails de segurança aqui, e o CRM tem um papel super importante aqui dentro disso, né? Aí, dentro desse contexto, quero até chamar o Jojo aqui, o Joelson. Jojo é porque já tem intimidade aqui com o Joelson, tá, pessoal? Já chama ele de Jojo aqui, então já está em casa já.
Joelson tem uma jornada super legal aqui no mercado de CRM também. É um cara super low profile, ele não está aqui conectado aqui no evento de comunidade e tal, mas sem dúvida nenhuma é um dos caras que eu conheci aqui nessa jornada na minha carreira, que é um dos caras que eu admiro muito aqui do ponto de vista de conhecimento sobre CRM, sobre conceito de CRM na sua essência, né? E ele tenta trazer isso para o dia a dia, né? Cada discussão que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho aqui, a gente sempre volta para a mesa ali, o Jojo tenta buscar a galera, ó, vamos voltar para a mesa conceitualmente. Como que essas coisas conversam e o que o conceito de CRM fala na sua plenitude, né? Jojo, obrigado aí mais uma vez e toca o barco aí para compartilhar um pouco aqui do seu conhecimento também com a galera. Só confirmando aqui, vocês me ouvem bem, né? Sim. Sim. Perfeito. E aí a minha contribuição aqui com a comunidade, boa noite a todos aí, tá? Até agora, essa parte da conversa, pessoal, olha a quantidade de conhecimentos que o Pablo e o Igor trouxeram para a gente, né? Acho que um dos grandes desafios que todos nós aqui do mercado, que está tanto no mercado de CRM quanto nesse mercado em construção de IA, é justamente entender esses conceitos e separar o que é relevante nesse momento do que não é, né? Porque tem muitos conceitos que ainda estão bastante imaturos. Então, iniciativas como essa do Pablo que ajudam a organizar um pouco essa bagunça de conhecimentos que nós temos. Então, conceitos chaves aqui, eu queria dar 2 destaques que o Pablo e o Igor trouxeram, queria acrescentar mais 2 aqui para o nosso debate. Depois eu vou falar ali um pouquinho de alguns casos de uso, porque no final do dia a gente precisa gerar impacto no negócio, né? O Igor trouxe aí esse crescimento exponencial aí do custo se a gente não tomar cuidado. Então, entender um pouquinho como a gente quer impactar esse negócio, qual o propósito que a gente quer dar para essa jornada e qual a melhor tecnologia e a melhor dose dessa tecnologia, me parece um desafio importante para todos nós. E fecho ali com o que o Pablo chamou de CRM cognitivo, arquitetura cognitiva, acho que tem vários nomes para a mesma coisa, mas fala muito desse novo passo, né? Como é que a gente traz essa arquitetura da tomada de decisão e da execução humana e digital convivendo com o mesmo ambiente. E aí eu falei de destacar 2 conceitos, né? Eu acho que o primeiro, os 2 que já foram falados aqui, mas vale a pena o reforço. Eu gostei ali do Pablo, a diferença entre playlist e banda, né, Pablo? E é muito disso que a gente está falando, é diferente do generativo aqui, reforço, quando você pedia simplesmente um resumo de um texto, né? E a gente já tinha aí várias ferramentas no mercado. E este ano, especialmente, a quantidade de empresas que estão concorrendo por esse mundo mais agêntico, do lado direito aqui, que aí traz elementos mais sofisticados do ser humano para a mesa, né? Esse agente de IA. Ele decide, você dá uma orientação, uma instrução inicial, e a partir daí, ele toma uma série de decisões, ele fecha lacunas, ele usa ferramentas, ele checa o resultado, ele te entrega o resultado, colhe feedback, quer dizer, traz uma série de novos elementos para a mesa, que é importante ter essa compreensão do que o generativo é, do que o agêntico é. E o Igor, ele trouxe uma curva, eu trago uma outra, que é a curva exponencial de inovação que a gente está passando. A grande maioria das empresas, neste momento, estão com essa falta de compreensão adequada entre o generativo e o agêntico, e mesmo no agêntico, pessoal, tem muito caso de uso que é muito dia a dia, sabe? Causa impacto, gera kick in, mas não é isso que vai fazer o ambiente competitivo. Eu falaria antigamente em médio prazo, mas me arrisco a falar que em curto prazo, né? Essa exponencial, em 6 meses aí a gente vai ter grandes empresas do mercado como as nossas aí competindo de uma forma bastante agressiva aqui no tema, tá? Um outro tema que o Pablo está trazendo, e eu sou da turma do Pablo na defesa do CRM, né? Eu estava tendo uma conversa hoje com arquitetura sobre uma coisa muito importante para essa arquitetura cognitiva, CRM cognitivo, como preferirem declarar, que é ter uma camada de dados consolidado. Esse é um desafio de todas as empresas. Como você garantir dado limpo, confiável, fonte da verdade?
Se isso não é o ponto de partida, você está construindo um castelo numa fundação muito frágil, né? Então, ter dados consolidados é importante. Agora, a questão é o seguinte: que dados consolidados? Quando eu olho para o CRM, quando eu olho para o RP que estão aqui, todas essas tecnologias devem permanecer, porque cada uma tem a sua vocação. Então, a melhor resposta é se estamos vivendo o fim do CRM ou não, é o que o Pablo acabou de trazer. A gente está mudando o papel do CRM, mas, na essência, a gente precisa preservar. A área comercial, essencialmente, ela é uma produtora de dados. Ela tem uma forma de organização do relacionamento comercial e a melhor tecnologia hoje para viabilizar esse relacionamento comercial do dia a dia são as plataformas de CRM, como nós temos aqui na Salesforce. Então, conceito 1 é a parte anterior que eu falei, dessa separação de conceitos, é muito conceito e muita empresa desperdiçando energia em coisas que causam impacto pequeno. Acho que é a primeira dica. O segundo é, o CRM não morre. Ele passa a ter um outro papel, ele é um produtor de dados muito relevante para essa camada consolidada e, principalmente, para garantir que a gente está falando com a pessoa certa, com o cliente certo, no momento certo, com o objetivo certo, com a oferta certa, com a ação certa. Acrescento mais um aqui para a gente. Se eu não me engano, foi o Pablo, ele comentou sobre níveis de maturidade. E aí, quando a gente fala de cognitivo, eu gosto muito desse estudo aqui da Gartner, né? A Gartner fala que eu tenho um dado, esse dado é descritivo no momento, depois ele é diagnóstico, ele me ajuda a entender o porquê está dando ruim, o porquê está dando bom, depois ele é preditivo, ele começa a me dar alguns alertas, até que ele começa a ser mais prescritivo. E aí, no prescritivo, que eu queria parar nesse slide com vocês, né? Porque na hora que eu estou falando prescritivo, tem um nível 1 aqui de autonomia entre o humano e o digital que a gente precisa olhar e que progressivamente a gente vai conquistando aqui confiança do ser humano e discutindo uma coisa muito importante nas empresas que ainda está sendo amadurecido, que é o accountability, né? Empresas como o banco sofrem muita regulamentação do governo e precisa tomar cuidado com algumas decisões. Até onde eu vou ter confiança 100% ou dar autoridade 100% para essa ideia? Então, são discussões que estão na mesa e que todos nós estamos amadurecendo. Nesse nível 1, o agêntico, ele ajuda a tomar decisão. Eu tenho uma série de informações hoje sobre o negócio, sobre o relacionamento, sobre o desempenho, que está espalhado em vários sistemas. Como é que eu ajudo este humano a tomar decisões escalável, né? Então, esse é o nível 1 de autonomia aqui que a gente teria que estar perseguindo. O segundo nível, eu já estou falando assim, cara, eu vou te colocar no looping, que é um conceito que o Igor sempre traz aqui para as nossas discussões. Mas deixa que eu vou executar. Eu só quero que você me diga se este é o momento, se essa é a abordagem, se essa ação é adequada, se essa oferta faz sentido para você. E com essas informações que você está me dando, eu vou executar e vou executar de forma escalável. Até, gente, que a gente vai chegar no nível realmente de autonomia, de autônomo, né? Onde o humano ele vai entrar mais na supervisão, na avaliação da qualidade. É no momento que eu chego assim, cara, eu tenho essa base de cliente, eu tenho essas informações sobre desempenho, sobre produto, sobre contexto, e a sua meta é melhorar a conversão de oferta de 8% para 15%. Faz dar certo. Me envolve no momento certo e eu vou te dar feedbacks durante toda essa jornada. Então, esse nível de maturidade e de confiança dos nossos executivos de dar a autonomia 100% para IA, para um contexto agêntico, isso vai ser construído aos poucos e com esse feedback e com este sucesso que a gente vai conquistando. Então, eu colocaria no radar esse estudo da Gartner, que ajuda muito a compreender esses níveis de maturidade da autonomia. Um outro conceito que eu gosto bastante, pessoal, é da Amazon. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito aqui do flywheel, né? Mas na prática ele significa criar um ciclo virtuoso, sabe? A etapa 1, quando dá bom, melhora a etapa 2. Quando dá bom, melhora a etapa 3. Quando eu chego na etapa 6, nesse caso da Amazon, ele melhora a minha capacidade de entregar melhores preços e eu vou girando esse ciclo pensando na maturidade. Então, na maturidade 1, eu rodo esse ciclo e tenho um sucesso.
percebo oportunidades de melhoria na abordagem no humano digital, na arquitetura, e vou girando esse ciclo até atingir os objetivos estratégicos que a gente está dando para essa jornada humana e digital, trabalhando em colaboração. Agora que ficou claro esse conceito, eu queria trazer para vocês aqui casos de uso. E eu gosto também dessa trinca aqui, né? McKinsey, consultoria, Gartner e Accenture, ela vem falando muito que o grande desafio de todos nós, né, de entender todos esses conceitos exponenciais, de ontem para hoje já tem outros conceitos na mesa que a gente precisa aprender, ao mesmo tempo ter essa vontade de todos nós de entregar resultado no curto prazo, e isso pode gerar distração. Então, uma dica que essas consultorias trazem para a gente é separar o que é impacto do dia a dia. Por exemplo, o Pablo trouxe um exemplo interessante. A gente tem na nossa estrutura, sei lá, um cadastro ali na Salesforce de 120 mil visitas por ano. Pô, eu poderia ter um agente, né, ou ter uma IA agêntica ajudando esse ser humano a criar essas visitas dentro do CRM. A gente está falando de um kick win, a gente está falando de um everyday. Dia a dia, impacto dia a dia ali, mas o impacto na linha do médio e longo prazo é muito restrito. Então, everyday. E essas consultorias falam, cara, agora que você entendeu, esvaziou todas as possibilidades everyday, o que é que nós temos aqui de verdade de game changer, né? Como é que a gente vai realmente gerar impacto financeiro? Como é que a gente vai dar retorno sobre investimento? É uma discussão, ninguém tem a melhor resposta para isso, mas me parece que essa matriz para separar o portfólio de iniciativas, de casos de uso entre dia a dia e impacto game change, acho que é uma dica importante aqui para colocar na mesa. E aí, quando eu falo agora juntando, né, o nosso flywheel aqui, esse azul escuro, com esses casos de uso, olhando para a dor, olhando o que a gente mantém nos seios, o que é agêntico, a gente começa a criar um raciocínio juntando o que o Pablo falou, juntando com o que o nosso amigo Igor falou. Primeiro caso de uso, filas de ticket, né? A Salesforce chama de casos, tem gente que chama de outros nomes, vamos ficar em casos aqui. Para quem trabalha com call center, que trabalha, sei lá, com atendimento a milhões de clientes no dia a dia, sabe o quanto fazer gestão de casos, de tickets, pensando em primeiro nível, segundo nível, gestão do conhecimento do agente, curva de demanda e capacidade, é muito complexo. Essa é uma dor das grandes empresas. Como é que a gente deveria evoluir aqui, né? Trazendo o que já tem na Sales, né? A Sales no Service Cloud já tem casos, filas, SSA, isso deveria continuar acontecendo. O MCP que o Pablo trouxe, ele vai possibilitar que outros sistemas se conectem com a Sales para criar casos, criar filas. A própria Salesforce tem o Slack, que poderia se conectar e, num ambiente conversacional, dar essas ferramentas ali no ambiente de conversa no dia a dia. Base de conhecimento, Knowledge também é uma ferramenta, o console de atendimento ali que permite o cara reduzir cliques no dia a dia, o histórico do cliente ali no account, são coisas que a gente mantém. O que vem do agêntico aqui? O Agentforce, que vem aí adquirindo novas skills, novas habilidades, novas capacidades do ano passado para cá, especialmente, né? Então, o Service Agent é um cara que a gente deve apostar, entender a intenção que o Igor falou, buscar a base de conhecimento, executar algumas ações que são muito ações fáceis, né? Passo 1, passo 2, passo 3, repito isso escala muito a produtividade. E aí, quando eu trago esse pensamento do flywheel para a gente, é um dado que gera uma cognição, que me ajuda numa orquestração do melhor agente, do melhor artigo do Salesforce, para entregar uma melhor experiência, colho o feedback dos meus clientes, e geralmente as grandes empresas fazem isso através do NPS, para retroalimentar esse processo aqui. Então, caso de uso 1, dia a dia, impacto garantido no curto prazo. Caso de uso 2, dia a dia, marketing, campanha. Quem trabalha com campanha tem uma frustração ad eterno na questão de é a melhor abordagem, é a melhor régua de relacionamento, é o melhor canal.
Quando eu mando neste canal, existe uma boa reação? Ele abre, ele clica, ele vai para o link, ele dá opt-in, ele dá opt-out. Tem uma série de coisas de como fazer gestão e também esses dois braços aqui podem ajudar. Marketing Cloud, Data Cloud, Personalization, segmentos, jornadas, consentimento LGPD. A gente já tem muita boa prática e maturidade nessa cloud da Salesforce. O agente entra mais uma vez aqui no Agentforce, ele monta o segmento a partir de objetivos, gera variações de conteúdo, dispara, lê o resultado, quer dizer, tem uma série de elementos aqui do dia a dia de fazer gestão de campanhas que pode gerar muito valor, e mais uma vez, olha o nosso flywheel aqui se consolidando, né? Um dado que gera cognição, orquestração, experiência, feedback. E eu vou girando esse ciclo e trazendo mais resultados através das campanhas. Saio do everyday e vou fazer um game change. Lead, né? Quando a gente está falando de funil de vendas, é o principal desafio das empresas, né? Na boca lá, né? no topo do funil, eu posso botar ali em grandes empresas com 1 milhão de leads. O grande desafio é saber o lead que é quente, não é quente, está frio, que tipo de comunicação, como é que eu vou fazendo esse cara andar nesse funil até que efetivamente, como diz a arquitetura da Sales, ele vira uma conta, ele vira um contato, ele vira uma oportunidade e entra ali no fluxo de vendas. Esse é um desafio de grande porte. Por que isso aqui é game change, pessoal? Porque o reflexo em vendas, porque se eu faço um bom funil, esse funil de vendas, e gera uma conversão relevante acima das práticas de mercado com esse instrumento aqui, você tem um impacto financeiro enorme, um retorno sobre este investimento que representa a Salesforce, que todo mundo aqui sabe, é um grande desafio de gestão de licença e de custo, ser muito claro para os nossos executivos. Manter Sales Cloud, já está pronto, lead que vira oportunidade, que tem etapas, que tem regras de roteamento, que tem o IST criando o score, que tem playbooks de qualificação, já tem uma série de coisas que dá para executar. E a gente, com o SDR, né, o Agentforce SDR, converte o lead, qualifica, tira dúvidas, gera agendas ali com integrações com o Outlook e com outras ferramentas ali da área comercial, para garantir que eu estou sempre colocando e guiando esses atores no momento certo para abordagem com os clientes certos, com a oferta certa. Bom, mais uma vez o nosso flywheel aqui se consolidando, com camada de dados, cognição, orquestração, experiência e feedback. Fecho aqui com 4 casos de uso aqui para a gente se inspirar, que é o relacionamento proativo, churn, né? Como é que eu garanto que a retenção das pessoas, e esse é um desafio para todos, né? Como é que eu capturo sinais, né, de que existe ali uma tendência de eu perder esse cliente, né, para o mercado. E, mais uma vez, nós temos aqui o Sales, né, que consegue já entregar uma estrutura pronta, madura, aí nos seus 20 e poucos anos de Salesforce no mercado, de contas, de contatos, de produtos, para a gente também ter lá essa captura dos sinais ali de uso, né? Qual é a essência de compra desse produto? Qual é a frequência que esse cliente nos procura para cotar e para precificar e para testar o nosso preço em relação aos concorrentes? Quanto mais informações a gente captura nessa camada dos seios, mais a gente consegue explorar o potencial agêntico aqui do que a gente está conversando, que é o monitoramento desses riscos, montar planos, né, count plan, para poder saber exatamente como tratar, qual é o melhor argumento de vendas que eu deveria adotar com esse cliente para evitar que a gente tenha esse churn escalado dentro do ambiente. Mais uma vez, flywheel estabelecido, eu acho que esse mantra aqui do flywheel ajuda muito a racionalizar essa arquitetura, né, do dado da cognição, e aí eu fecho aqui justamente com esse resumo a respeito do cognitivo, né, que o Pablo trouxe. O desafio de todos nós, ter dados consolidados. CRM não morre, ele muda de papel dentro da estrutura. Ele também é um produtor de dados e existem vários outros produtores de dados que deveriam ser consolidados e funcionar como uma fonte da verdade. Disso, a gente gera uma cognição, uma camada cognitiva. A camada cognitiva, por exemplo, pode me dar uma lista de ofertas para um cliente, um NPA, uma lista de ações para um cliente,
para que na camada de orquestração eu defina, tá bom, entendi as listas, não está no momento, o dólar subiu, a guerra no Irã prejudicou, como é que eu pego esses sinais internos e externos no mercado para definir quando eu vou mandar essa oferta, eu vou mandar para uma pessoa específica da área comercial, eu vou mandar para um especialista sênior, um especialista júnior, porque eu vou conseguir ter uma melhor ou maior abordagem. Então, como é que eu orquestro a melhor oferta para a melhor pessoa, para o melhor cliente no melhor momento? Entrego uma série de ferramentas conversacionais, como o Pablo acabou de trazer. Temos experiência WhatsApp, experiência e-mail, nós temos experiência dentro da própria cloud da Salesforce, nós temos o Slack como uma ferramenta conversacional robusta e 100% integrada com CRM. Então, essa camada de experiência para que essa orquestração aconteça, ela é muito relevante, como também a captura de feedback da área comercial, do cliente, dos nossos especialistas, para esse fluxo ele girar ao infinito de forma positiva. E aí, pessoal, eu pedi ali para a Salesforce apresentar para a gente aqui um portfólio muito ligado pelo que a gente conversou aqui, né? Quando a gente olha para dados, né, nesse flywheel, a gente está falando de Data 360, que é o novo nome agora, né? Esse cara já está disponível e é muito relevante para essa camada consolidada. Nós temos aqui a inteligência de contexto também, que é uma solução nova que está vindo aí pela frente. Tem link aqui, depois o Pablo publica para vocês aí para clicar e chegar nos ambientes. Nós temos aqui na cognição o Atlas, como grande motor de raciocínio para a gente estudar juntos. Temos o Einstein, aqui a camada da verdade aqui, né, sobre guarda-reios, mascaramento de dados, é um grande desafio essa parte aqui de segurança e de mascaramento para todos nós. Orquestração, o Agentforce Builder, o script, que já está disponível. Nós temos aqui, em junho de 2026, um multi-agente de orquestração. O Igor sempre traz isso aqui como um grande desafio de todos nós, né? É muito normal em empresas grandes você ter várias estruturas produzindo agentes. Depois, qual o desafio? É como fazer o nosso usuário não ficar sobrecarregado falando com 10 mil agentes ao mesmo tempo. Então, tudo bem, cada uma cria seu agente, mas o nosso usuário conversa com um só, que é um agente orquestrador, que conversa com o agente certo e dá o conteúdo e a resposta correta para as pessoas. Experiência, serve-se agente, tem que estar na mesa, está disponível. Agentforce Voice com Slack está na mesa, vale explorar. E no feedback, nós temos outras soluções aqui, Tableau, para fazer algumas análises a respeito de como é que está o nosso aprendizado, os impactos, o retorno financeiro devem também estar na mesa, como os dois termos aqui que o Pablo trouxe, né, Pablo? Que é o MCP e o A2A, onde que não foi falado aqui, essa capacidade de agente falar com agente e MCP de um agente falar, né, de um sistema falar com outro sistema aqui através do MCP, que foi esse lançamento recente que a Salesforce fez, chamado Salesforce Headless, né? E tudo isso fazer ao mesmo tempo não vai dar bom, né? Então, a nossa dica aqui é escolher alguns casos de everyday, nesses casos de impacto rápido, kick win, para testar essa arquitetura cognitiva, entender aonde já está muito madura, aonde precisa ser trabalhada, que tecnologia do stake da Sales deveria ser aproveitada, manter o que já funciona, está claro, o CRM ele não morre, ele é um motor de aceleração do que a gente está discutindo aqui de forma agêntica. Recebeu o feedback, sobe a régua daquele flywheel que a gente começou para melhorar toda essa arquitetura e entregar o que todas as empresas neste momento estão esperando de nós, profissionais aqui da área, né? Que é efetivamente trazer resultado a partir de toda essa capacidade agêntica que o mercado, que as grandes empresas estão colocando aqui na mesa para a gente utilizar. Pablo, eu acho que é isso. Excelente aula aí, Joelson. Mais uma vez reforçando que o conceito de CRM não morre, né? Ele só evolui com as tecnologias que vão aparecendo aí. É super legal aqui a sua apresentação aqui, e vale ressaltar, né, pessoal, que eu acho que essas mudanças que a gente tem vivido aqui de forma exponencial na agenda de IA agêntica,
ela coloca a gente para se desafiar o tempo todo, né? Do mesmo jeito que tem modelos ali que aparecem em semanas, né? Mudando completamente o jogo. Acho que aqui a dica do Joel é super boa aqui, que ele falou no início de, cara, toma cuidado com a hype, né? A gente precisa tomar cuidado porque existe uma hype muito grande que sempre o último modelo é o que vai revolucionar tudo de novo, e isso muitas vezes não é verdade, e a gente não pode perder de vista o nosso propósito, né? E para que os negócios existem aqui, qual que é o propósito do negócio. Então, acho que essa discussão sobre o futuro do CRM, a gente está passando aqui dentro, né, no banco. Acho que até o Guilherme fez uma pergunta. Guilherme, eu só tenho uns asteriscos aí que eu não... Acho que é teste em produção, né, que você colocou aí. Vou até ler aqui, que você quer abrir a câmera aí, cara, para fazer sua pergunta? Fica à vontade aí, mestre. Posso tentar aqui. Não, eu falei teste em produção, teste em massa, né? Eu vou ler a pergunta aqui, porque eu não sei por que foi colocado asteriscos. A gente vê por diversas vezes testes em produção de alguns bancos aí, concorrentes, inclusive, que chegam mensagens, pushes, etc. E aí a minha dúvida é como são realizados esses testes no Itaú e como vocês mitigam essas possíveis falhas. Há uso de agente, alguma coisa assim, para que essas falhas não aconteçam ou os testes sejam respondidos? Como é essa parte de testes nessa evolução agêntica aí do banco, tratando-se de milhões de clientes, né? Boa. Guilherme, eu vou falar aqui, cara, assim, dar um contexto geral aqui de como que são os guarda-rios, tá? Mas especificamente, tô entendendo que você tá citando o caso aqui que aconteceu com a Nubank ali, né? Que vazou uma comunicação ali, um push ali que não era para ter vazado sobre a liquidação do banco, né? Não é nem exatamente isso, mais de outro banco, o C6, por exemplo, que manda alguns pushes errados, eu já recebi alguns, inclusive, mais de push para conversação e para clicar e responder, utilizando a gente, sabe? Cara, acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? Muitos desses bancos usam a tecnologia do Marketing Cloud aqui para mandar essas comunicações, né? Não sei se todos sabem aqui, mas o Marketing Cloud não tem um ambiente de UAT ali para teste, né? Então, basicamente, tudo que você testa já é na org de produção. O que a gente fez aqui para mitigar isso, tá? A gente duplicou as orgs. Então, tipo, tem uma BU que é BU de teste, para exatamente você estressar. Essa BU, inclusive, ela está conectada ali com a esteira Putz, fugiu o nome da nossa esteira aqui, pessoal, depois vocês me ajudam ali. E aí você tem que passar primeiro para essa BU de teste, tá, Guilherme? Depois você vai para a BU de produção, tá? Então isso é uma das formas de mitigar o problema aqui, tá? De não ir comunicação errada para os clientes. No caso aqui nosso, aqui do BBA, eu acho que é até um pouco mais simples, porque a comunicação com o cliente é mais restrita. A gente trabalha no CRM muito no conceito B2B, sendo o staff ali do time comercial. Então, muitas das comunicações que a gente manda aqui, usando né, os canais ali de comunicação, são comunicações que vão mais para o time comercial interno do que propriamente para o cliente. A gente faz comunicação para o cliente também, mas esses guarda-reios aqui das esteiras de produção ajudam a gente a mitigar parte desses problemas, tá? Qual que é o ponto ruim disso, tá? Cara, tudo para você botar produtivo é mais demorado, tá? Seja no ambiente CRM Core ali, seja no ambiente de Marketing Cloud. Então, isso acaba sendo um ponto negativo de velocidade de você colocar as campanhas no ar aqui. Então, não sei se eu te respondi a pergunta, mas é um pouco dos guarda-reios. Mas, assim, normalmente acontece... Em alguns momentos acontece também, tá? Falha de envio, aí você tem que mandar aquela velha errata lá para dizer que a comunicação foi enviada errada e tal. Boa. Valeu. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Priscila. Priscila, você quer abrir o microfone aí para falar? Não sei se a Priscila está aqui ainda. Tô sim, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Boa.
coincidentemente, estou aqui trabalhando num projeto, pensando muito sobre como a gente deixa o CRM mais agêntico. E aí, isso me pegou muito a fala ali do Joelson, né, sobre essa questão de que o CRM é uma fonte de dados e eu sinto que a gente, não sei se aí no Itaú também é assim, né, mas eu não sei o quanto que a gente realmente utiliza isso para retroalimentar ali as campanhas. Eu queria entender se vocês fazem isso e se sim, né, na hora de criar novas campanhas, se vocês já conseguiram ingerir isso em algum modelo, que consegue pensar campanhas a partir do passado do engajamento. Quer responder, Gelson? Posso puxar aqui, fica à vontade. Pode puxar, que eu acho que você está mais com o tema de campanhas mais fresco. Legal, Priscila. Eu acho que esse é um desafio constante, tá? E provavelmente, vou te falar um negócio aqui que não é exclusividade nossa e talvez seja a grande barreira da gente fazer esses modelos retroalimentáveis, que é a estrutura de dados, tá? A gente existe muito problema de estrutura de arquitetura de dados, né? Existem dados muito cilados aqui ainda. O Igor, que inclusive está mais essa frente aí de acho que sofre até mais do que eu aqui no dia a dia, né? Como que você consolida diferentes bases de dados ali para poder orquestrar melhor, né? Todas as ações que você faz ali, seja para dentro de casa ou seja para fora também. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é exatamente esse, tá? De ter uma estrutura de dados robusta, mas ao mesmo tempo modernizada, democratizada e pronta e padronizada para uso, tá? E muitas vezes a gente gasta muito tempo, né? Obviamente tratando aquele dado ali para você depois começar a usar esse dado. Então, existe um time to market aqui que muitas vezes esse processo de tratamento do dado, a gente perde a tempestividade aqui de uma ação, principalmente em campanha, tá? O que a gente tenta fazer na medida do possível? Os dados do Core CRM, esse sim a gente usa de forma mais incisiva ali no dia a dia para gerar predições ali, né? Seja dados que a gente recebe de fora para dentro do CRM, ou sejam dados propriamente gerados ali no CRM. Vou te dar um exemplo aqui didático, tá? Para você entender. A gente tem uma jornada aqui dentro do Salesforce, que é a jornada de eventos, tá? Basicamente, a jornada de eventos, todos os dados transacionados, eles ficam dentro da jornada do CRM. Ele não vai, por exemplo, uma camada da AWS. Vai até também, do ponto de vista de democratização, mas o uso aqui, ele está muito restrito ao CRM. Então, a gente consegue pegar essa camada de dados, que é Core CRM, e reutilizar para reengajamento de campanha. Eventualmente, o time de eventos aqui usa até muito isso para cruzar com outras informações do banco aqui, para gerar novos insights. Então, isso ajuda muito porque é o que a gente falou, né? Você até comentou aqui na sua pergunta. O CRM é uma camada de dados também, importante. É uma camada de dados de registro estruturado. Então, quando o dado já nasce dentro do CRM, o registro já nasce dentro do CRM, na minha visão, fica muito mais fácil de você usar esse dado para fazer reengajamentos mais tempestivos ali junto à sua audiência, tá? Então, é um pouco assim, tá? Que a gente olha, mas assim, desafio grande para qualquer negócio tradicional. E aí eu gostaria de falar o seguinte, os negócios que já nascem, né, 100% nativos digitais, e aí fazendo comparação com bancos concorrentes, você pega, por exemplo, o Nubank já é uma estrutura que já nasce modernizada, a estrutura de dados dele já é modernizada. Então, facilita muito para eles atuarem com essa estrutura de dados mais organizada. No nosso caso aqui, é um pouco mais complexo, porque tem muita estrutura legada ainda, né, precisa ser transformada, precisa ser modernizada. Então, isso acaba gerando muito silo aqui quando a gente vai falar de estrutura de dados aqui para reuso nas jornadas de comunicação. A gente sofre mesmo. Eu vou fazer o chá revelação. Eu trabalho literalmente no concorrente. Aí, ó, tá vendo? Trabalho A espiã, literalmente. tá uma espiã aqui, Não, abriram o pessoal. O vermelho. Tem dois, não é isso? Tem outro aqui.
espião. E aí eu vejo que é um desafio, né? Como que a gente. Porque eu não sei, assim, né? Eu até olho isso eu até olho os dados que a gente consegue no CRM, acho que com tanto preciosismo, porque eu acho que eles são muito valiosos, porque a gente consegue literalmente olhar o comportamento do cliente, né? Não só, enfim, né, olhar ele de uma forma mais geral, mas eu sinto essa dificuldade de como que a gente coloca isso dentro de um modelo para que esse modelo consiga realmente criar algo ali mais parrudo, né? É justamente isso. Esse é o segredo que nem você nem a gente conta, né, Pablo? Esse Esse é o é o desafio. segredo de $1 milhão aí. Quem Esse é o segredo de $1 conseguir. milhão. Quem conseguir monta um outro banco aqui. A gente sai todo mundo e monta um banco. É isso. Mas só fazendo um disclaimer aqui, tá, pessoal? Acho que aqui é mais. A gente não está fazendo um debate da estrutura de CRM do Itaú aqui. Eu realmente, né, falei algumas coisas aqui, mas acho que o debate aqui é muito mais voltado para a agenda de CRM como um todo e os desafios que ela contempla, né? E os desafios que são comuns a todo mundo a gente tem aqui também, obviamente, né? E obviamente essa troca aqui de a gente entender que os problemas são comuns e tem caminhos, né, que a gente obviamente tenta buscar. E aí, mais uma vez, mais como profissional de CRM do que como solução banco. Então, tudo que a gente apresentou aqui, a gente não trouxe nenhum dado sensível aqui ou de estratégia do Itaú, até mesmo porque a gente não tem autorização para fazer isso no evento público. Mas aqui, quando a gente fala da agenda de CRM, todos esses problemas aqui que a gente relatou, né, Priscila, que você falou, que você tem, e a gente relatou um pouquinho os caminhos aqui que a gente tenta entender, vale muito para qualquer contexto de negócio, né? A gente está falando aqui muito no contexto de CRM geral aqui, não especificamente do Itaú aqui, né? Então, fica aqui só esse disclaimer, tá, pessoal? Perfeito. É claro que a gente está 10 passos na frente da Priscila, mas tudo bem, Paulo, é isso aí. Colocando medo nela. Inclusive, eu quero até fazer aqui um outro, na verdade, fazer um jabá aqui com os colegas de comunidade, está aqui o Guilherme, o Marcel está aqui também. Eu tento trazer eventos da comunidade aqui, que eu lidero, muito focados para essa visão de negócio, né? Então, vocês podem ver que a gente não falou nada de ferramental Salesforce aqui. O Joelson deu uma pitada ali do ponto de vista de soluções que a Salesforce oferece, mas eu acho que para a gente entrar na tecnologia ideal ali, ou como que ela funciona, a gente precisa entender contextos de negócio. Então aqui eu acho que a leitura, e isso é uma diferença até dos eventos que eu faço na comunidade, quando você vai, por exemplo, o Guilherme que está aqui, o Maurício que passou por aqui também, o próprio Marcel, fazem eventos mais técnicos, mais hands-on ali na plataforma mesmo, né? E é super legal, as coisas são complementares. Então convido a todo mundo aqui a participar dos demais eventos também, se você quiser ter uma pegada um pouco mais técnica ali. Acho que os colegas aqui estão super habilitados aqui para falar disso, né? O Guilherme, por exemplo, é MVP aqui brasileiro aqui da Salesforce e tal, então tem vários conteúdos aí. E eu acho que esse mix aqui de troca de ideias de negócio, né, de visão de negócio, problemas de negócio, junto ali com as possibilidades que as ferramentas possibilitam, mão na massa mesmo, que ajuda a gente a ter a completude aqui da troca de conhecimento, né? Fala aí, Rodrigão, você levantou a mão aí. Por uma dúvida também, até aproveitando também, eu sou da IBM, mas trabalho no outro concorrente que também é vermelho, mas enfim, também aí deixa quieto que eu também não posso falar não, senão depois eu tomo uma chamada aqui. Mas vamos lá. Acho que talvez até vai mais para o Igor, né, que ele cuida mais da parte técnica de IA. E aí a minha pergunta é basicamente o seguinte: como vocês lidam com a crescente complexidade que vem da orquestração, tanto na parte de sistemas multi-agentes, né? Porque você acaba tendo que fazer isso, né? Como o Pablo até falou, você não usa uma Ferrari para ir para o mercado, você pega, na verdade, você tem que trazer um sistema mais eficiente para isso. Então ele vem tanto de qual LLM utilizar, e aí entra nessa questão de orquestração, os SLMs, né? Que são modelos menores que você pode utilizar para as outras tarefas, que eles acabam sendo mais eficientes, têm menos dispêndio.
quanto também entra a parte técnica até em como você vai trazer essa instrução para o seu modelo. Você pode, aqui na IBM, né, a gente tem alguns processos, por exemplo, tanto a gente se fala muito do fine tuning, você tem o prompt tuning, que aí você acaba fazendo uma camada diferente, onde você consegue colocar construção, né, na parte, né, de embed do modelo, ou seja, em vez de você ter só o prompt chegando, você já tem uma outra camada onde você consegue colocar a instrução também para trazer uma eficiência maior. E até você tem outros modelos que aí você fala na camada de pesos, né? Que aí seria a parte, como que eu posso explicar de maneira mais simples? Talvez na parte neural, vamos assim dizer que você muda os pesos. Que aí seria, por exemplo, o LoRa, que LoRa que até é uma otimização também. Que aí você quantiza um modelo e aí você pluga umas outras partes em camadas maiores de instrução, né? Que aí você entra em outras coisas que são, a gente vai entrar muito na parte técnica, mas enfim, são diversas opções que você pode ter e aí como você lida com isso, né? E lógico, né? Dependendo do contexto e da tarefa que você vai fazer. Rodrigo, sua pergunta foi mais no contexto de como que a gente orquestra entre Isso. diferentes agentes ou a escolha do modelo dependendo da tarefa que ele for fazer? Na verdade, as duas coisas, porque acho que não tem como você separar não tem como você separar os dois, porque a tarefa realmente determina também qual modelo você vai utilizar, tudo mais, você vai precisar ter uma sequência ou não, entendeu? É como que você lida com essa complexidade, por exemplo, são metodologias. Eu, por exemplo, estou aqui criando uma minha, né, para ajudar, né, a gente a amadurecer a parte de IA, tudo mais, e trabalhar melhor com isso, né? Boa. Cara, quando a gente fala de escolher o modelo ideal para a atividade ideal, tem várias opções de fato. Como você comentou, a gente pode escolher desde as LLMs de mercado, quanto Uhum, fazer em casa um Small Language Model também, subir ele uhum, numa infra própria para isso. A gente pode fine-tunar modelo, a gente pode calibrar peso de modelo, tem várias possibilidades. Mas para fazer qualquer uma dessas opções tem um custo. E custo eu uhum, digo nem um custo monetário, mas um custo de tempo de desenvolvimento. E a gente vai aumentando mais a complexidade, vai escalando mais a complexidade conforme a gente vai avançando nessa linha de, vou fine-tunar um modelo, vou fazer em casa, vou colocar ele numa infraestrutura à parte aqui. E eu gosto sempre de partir pelo caminho mais fácil. Então, eu tenho um desafio, uhum, eu tenho um problema. Eu pego esse problema e vou tentar resolver com um modelo de mercado. Tento um modelo simples. Resolveu? Pô, bola para frente. Não resolveu com simples? Aumenta a complexidade. Pega um modelo mais parrudo. Modelo mais parrudo atendeu? Legal. Agora eu vou ver qual que é o custo desse cara, qual que é a latência que ele está me demorando para responder. Você faz essa avaliação. Se tiver ok, beleza. Se não tiver ok, aí você vai para outras possibilidades. Dentro do nosso contexto aqui, eu ainda não tive necessidade de avançar para um contexto tão específico onde eu vou precisar fine-tunar o meu modelo ou utilizar uma uhum. solução proprietária. A gente consegue utilizar soluções de mercado e a partir do contexto que você dá para esse modelo, da forma como você imputa o dado, de como que você conecta as ferramentas nele, o modelo consegue responder de forma apropriada para aquele tipo de problema que ele está resolvendo. Por uma questão de custo de desenvolvimento, faz mais sentido a gente ir primeiro por soluções de mercado, utilizar aquilo que já se tem pronto, do que treinar aqui dentro de casa, para as aplicações que a gente tem aqui. Aí dentro do banco, e aí dentro do Itaú, você já vê até em artigo publicado, você tem outras áreas treinando modelos específicos para atividades específicas. Então, quando você vai, por Uhum, exemplo, para a área de atendimento no Banco PF, Banco PF recebe lá milhões de ligações por dia. Então, faz muito sentido, dado que eu tenho uma base de dados gigantesca, eu ter um modelo treinado especificamente com esses dados de atendimentos que vai ser muito bom para atendimento, que vai fazer muito bem esse legal, atendimento. sim. Que não é o contexto que a gente vive aqui, eu, o Pablo, o Ross, a gente vive no contexto do atacado, Uhum, então a gente tem bem menos dado, esse critério do atendimento é muito mais no one-on-one, diretamente ali na persona do officer, que é o gerente comercial, digamos. Então acaba que não tem essa necessidade de fazer fine-tuning ou treinar o Small Language Model para esses contextos que a gente trabalha. E sobre a pergunta da orquestração, cara,
esse é um desafio de mercado. Você orquestrar Sim. corretamente entre esses diferentes agentes. Você tem a possibilidade de fazer isso utilizando LLM, tem a possibilidade de fazer isso utilizando outros tipos de arquitetura de modelo, como o modelo BERT. Os próprios NLUs, NLPs também conseguem fazer orquestração, você consegue inferir ali o contexto da pergunta do cara a partir disso. Uhum. E tem a orquestração que acontece entre os agentes. Então, depois de uma pergunta Sim. inicial, isso pode ir para um agente A. Esse agente A ele pode tanto devolver Uhum. para o usuário, como ele pode acionar um outro agente B, C, D. Sim. E isso é um desafio também. Como que você estopa isso, ou como que você deixa a liberdade suficiente para o usuário fazer essa orquestração. E é um desafio a nível mercado, cara. E, honestamente, eu não tenho resposta pronta para isso ainda. A gente está experimentando E e testando diferentes alternativas aqui e vendo aquilo que encaixa melhor nos requisitos que a gente tem. coisa legal também que dá para falar sobre isso, você pode até mesmo como você faz esse fluxo, você pode alterar, né? Que tem, eu não vou lembrar agora o nome dentro de Salesforce, mas em LangChain você tem o chain convencional, que aí é mais determinístico, quando você tem o agentic chain. É que eu tenho as duas soluções, até tinha, o pessoal tinha falado lá no World Tour, que teve aqui em São Paulo, mas tem uma complexidade inerente, tanto que assim, cá entre nós e o que eu acho que falta para amadurecer, principalmente no Brasil, porque fora eu já vejo algumas coisas. O que eu acho que está faltando trazer também, que aí envolve essa parte de orquestração e tudo mais, é o pessoal. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, muita coisa de negócios, né? E se tem do próprio trabalho da LLM em si, né? Aí, engenharia de IA tudo mais. Eu acho que falta mais o pensamento estratégico, que seria a conciliação entre os dois caminhos, né? Tanto você vê para fora, por exemplo, cargos de AI, strategy designer e coisa do tipo, ou consultor estratégia de IA. Mas é engraçado que aqui eu não vejo tanto, e para justamente você ter um sistema agêntico o melhor possível, com o menor custo e tudo mais, você não consegue fugir disso. E a dica que eu vou dar também para quem tem ambiente que tem poucos dados, você pode utilizar, por exemplo, StructLab, né, que é, se eu não me engano, é open source, que aí você consegue treinar com dados sintéticos, né? Você alimenta algumas coisas de qualidade e tudo mais, né? Alguns exemplos, né? Tem todo um padrão que você tem que colocar, e aí ele consegue produzir isso de maneira sintética e fazer esse treinamento na IA. Mas é interessante, eu vejo que é onde tem ao mesmo tempo um campo aberto e a gente não vê muito aqui. É interessante. Que acho que vem do amadurecimento, né? Que precisa vir aqui para o mercado nosso. Perfeito. O próprio treinamento com dados sintéticos também abre uma outra portaria de problemas aqui para a gente, que Sim. a gente aumenta viés, aumenta a chance de overfitting aqui do modelo. Qualquer fine tuning que você faz no modelo de LLM é bem sensível ali, ele pode perder muito rápido a possibilidade, dentro do espaço amostral do modelo, ele pode perder muito rápido o acesso a alguma área específica desse espaço amostral, por estar focando muito em outra parte, dependendo da forma como você calibra os pesos. Você pode sobrescrever. Então, tanto que até mesmo o exatamente. processo dele dentro do Struct, você tem. Desculpa se eu estou delongando aqui, mas também não vou falar mais para não tomar tanto tempo. Mas até a sequência, como você faz o treinamento, você pode ajudar ou prejudicar. Tanto que primeiro, o que eles fazem, né? E aí vem da solução e cada um, assim, não existe uma fórmula mágica, você tem que ver o contexto. Mas dentro do Struct, primeiro você faz a camada de knowledge, né? Que são os conhecimentos gerais, né? E aí depois você vem a parte de habilidades, né? E aí dentro de habilidades você até tem diferença, né? As fundamentais e as composicionais. Seria, por exemplo, fazer um e-mail, tal. As fundamentais seria a matemática, outras coisas mais de como se ensinar. Porque dependendo como você fizer esse processo, acontece que o Igor falou, você sobrescreve o que ele já tem e aí você mata o seu modelo. Perfeito. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Melissa sobre o headless. Melissa, você quer abrir o microfone? Fica à vontade aí, tá? Se não, posso ler sua pergunta aqui também. Oi, boa noite. Então, a gente vê o que se fala, né, por enquanto, a gente consegue ver bastante vantagem, né, com esse novo recurso. Mas eu queria saber, na visão de vocês, o que já foi mapeado em questão de desafios mesmo, sabe? Coisas que vão ter que ser pensadas para que se traga melhores soluções ainda. Você está falando especificamente sobre o headless? Exatamente. Legal. Eu comecei a estudar o headless agora há pouco tempo, tá? Eu ainda estou formando opinião sobre ele. Mas a minha primeira impressão
é que eu acho que foi a virada de chave da Salesforce para como se fosse abrir o ambiente dela aqui para fazer as conexões ali com as ferramentas externas ali. A gente falou de MCP, o próprio Agentforce aqui também deixa de ser uma plataforma mais fechada para se conectar ali com LLM de mercado. Então, e aí quando você vê o board da Salesforce falando assim, cara, você não vai precisar logar mais no CRM, claramente ele está passando um recado de que eles estão pivotando aquele modelo de CRM tradicional de tela, de você fazer o registro manual, para um ambiente mais focado ali no conversacional, e também a camada de dados ser uma camada mais agnóstica ali dentro do ambiente que vai fazer a gestão desses dados, tá? Aí, Melissa, como eu falei, eu tô estudando ainda, o Guilherme até botou aqui o link do evento que ele vai fazer um hands-on aqui, eu acho que vale a pena participar, eu vou querer participar também para entender um pouquinho mais aqui de como que essa tecnologia vai mudar o jogo, mas a minha primeira leitura é essa, tá? Que isso aqui muda muito o conceito do CRM tradicional que a gente conhece aqui da Salesforce. E acredito que, me parece que faz sentido a estratégia deles dentro do que a gente está vendo na agenda de IA agêntica, né? Então, esse, inclusive, foi um ponto importante aqui de mudança. Então, por exemplo, para você conectar com a Salesforce antes do headless aqui, você basicamente tem que construir API para tudo. O próprio Igor passou por esse desafio aqui, né? A gente está num projeto interno aqui, que precisou de uns 2 meses ali para conectar uma API ali direto com a Salesforce para rodar um agente que ele tinha desenvolvido aqui para a jornada comercial. Então, com o headless, eu acredito que esse trabalho vai ser muito mais simplificado, tá? Essa que é a expectativa. Agora, só o futuro para a gente saber. E aí, fazendo um disclaimer aqui, né, eu trabalho com o Salesforce desde 2016, 2017, e eu já fui em 3 Dreamforce, e o aprendizado que eu tive lá, no primeiro eu fiquei super empolgado, voltei querendo fazer tudo que eles apresentaram lá, e aí, quando você vai para a mesa, rola aquela frustração, porque os produtos nunca estão prontos do jeito que eles apresentam lá, né? Então, acho que vale acompanhar, porque eu acho que isso aqui talvez é uma visão até um pouco mais de futuro do que eles têm pronto hoje, tá, para fornecer para o mercado, e entender que tudo que eles apresentam aqui como solução não são soluções 100% prontas, tá? Tem muita coisa sendo desenvolvida ainda, e provavelmente o headless aqui, do jeito que eles venderam, vai estar disponível daqui 1 ano, 1 ano e meio. Se não acontecer, outra pivotada até lá, né? Do jeito que as coisas estão hoje, pode acontecer isso. Então, aqui eu acho que fica esse alerta também para a gente ir acompanhando, entendendo o potencial aqui da solução, à medida que a gente vai conhecendo um pouquinho mais aqui, eles vão também liberando aqui as novas features, né? Tá mudo, Gelson, não sei se você vai falar aí. Eu só ia reforçar, né? É amadurecimento, porque é um caminho sem volta, né? Eu acho que essa compreensão de que o CRM, essa camada de back-end, digamos assim, que você conecta com multi-agentes ou com um deles que é orquestrador e que embarca esse cara em plataformas conversacionais, me parece um caminho sem volta. É só uma questão de curva de maturidade. Legal, pessoal. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso evento. Marcel, pode falar aí, mestre. Fazer uma consideração em relação ao tema, mas já queria agradecer a todos, inclusive pelo evento, Pablo, Joelson, Igor, um evento realmente incrível. E sobre essa parte, né, até mesmo de falar da conexão com o CRM, até mesmo com os agentes, né, eu vi na apresentação do Joelson, não consegui chegar no comecinho do evento, mas ainda assim, né, a importância do Data 360 estar ali presente, né, da 360, para conseguir apoiar nessa unificação, nessa estruturação de dados, que é inclusive um dos focos que eu estou indo agora, né, sempre navegando pela parte de marketing, mas agora adentrando bastante na parte de Data Cloud, vendo não só esse desafio, mas também até o Data Cloud o One, né, quando a gente tem ali múltiplas BUs, dependendo da infraestrutura da empresa, né, conseguir fazer essa arquitetura para que os agentes consigam consumir, né, com mais exatidão.
Me parece, Marcelo, um caminho natural. Acho que a exclamação aí para o seu aprendizado é modelo financeiro, né, Pablo? Viabilizar esse cara acelera, mas é um cara que traz um desafio ali financeiro de conta, sabe? De viabilizar o custo desse cara. Mas uma vez que ele é viabilizado, ele é um grande acelerador de quem já está embarcado na plataforma. Assim. É isso. Um ponto muito importante. E o Data 360, né? O antigo Data Cloud muda de nome a cada 6 meses. Não se atrasa, eu sempre vejo ele como um harmonizador de dados, né, o Marcel? Então, você vai, olha assim, é um ambiente onde você vai harmonizar dados externos com dados da própria plataforma, né, do Core CRM ali, para você tomar as ações, né? E agora vem essa camada agêntica também, lendo esses dados e tomando decisão. Então, acho que fazendo analogia aqui, né, é basicamente o arrumador do guarda-roupa ali, né? Ele pega aquele monte de dado bagunçado ali e tenta organizar o guarda-roupa por cores, por tipo de roupa, tipo de sapato, etc. Acho que é um papel do Data Cloud aqui, nessa linha aqui, tá? E aí, obviamente, quando você fala que você não tem IA sem dados, esse papel passa a ser muito mais relevante, né, dentro de uma estruturação de dados ali para você usar e gerar ativos de IA. Exatamente. Até fechando um contexto que vocês estão comentando do CRM e do Data Cloud também, né? Até a gente chegar na parte agêntica, que é justamente criar um processo, ter uma estruturação de dados, né, muito bem organizada, para justamente não ter um retrabalho ali e, novamente, né, o processamento de transformação, custos que poderiam ser evitados, às vezes, né, com um processo um pouco mais estruturado no início. A recomendação, assim, o que você der para tratar fora do Data Cloud, melhor, tá? Trazer o dado mais organizado possível para dentro. Então, isso, inclusive, um pouco da estratégia que a gente entende faz sentido, né? Quando você olha, por exemplo, para a arquitetura de dados aqui, é mais barato você tratar o dado lá na AWS e depois trazer ele mais organizadinho para dentro da plataforma, que impacta exatamente esse ponto que o Jorge falou do custo, né? É uma ferramenta cara ainda do ponto de vista de tráfego de dados ali. Então, acho que vale essa ressalva. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Beleza, turminha. Fala aí, Igor. Você levantou a mãozinha aí. Sim, turma, eu só queria agradecer a presença de todos. Obrigado, Pablo, pelo convite aqui. Foi muito legal falar com vocês hoje à noite. Obrigado, Jojo, também pelas trocas aqui, como sempre, genial nas apresentações. A gente chama aqui internamente Jojo de showman, porque o cara é fera demais nas apresentações. Obrigado pela oportunidade aqui e a todos pela presença, pelas trocas. E a gente se fala. Legal, não, eu que agradeço aqui, tá? Sua disponibilidade aqui, cara, de estar aqui com a gente. Tem muita gente, muito rostinho novo aqui que eu tô vendo pela primeira vez, e esse é o intuito aqui da nossa comunidade, né? Conectar as pessoas aí através dessa agenda de CRM, que é o que todo mundo gosta de fazer aqui. E obrigado aí, Joelson, também, cara, pela explanação, pelo conteúdo. E tamo junto, pessoal. Fica à vontade aí, Joelson, se quiser despedir da turma aí, fica à vontade. Não, só fazer coro com o Igor aí. Acho que quanto mais a gente tivesse senso aqui de comunidade, porque está todo mundo na mesma página aqui, né, em relação a dúvidas, em relação a saber melhores caminhos. Então, eu endosso bastante iniciativas como essa de comunidade, que o bravo do Pablo, que não é fácil, está sempre tentando viabilizar aqui dentro da comunidade da Salesforce, e meus parabéns pela liderança aí, Pablo. Acho que é muito importante essa troca aqui. Boa noite para todos aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu, Um abraço. tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.